O nosso estudo hoje tem até um pouco a ver com a última música que a gente cantou. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta. Vocês têm certeza no coração que vocês estão cumprindo os propósitos do Senhor? Você quer que a gente responda ou eu fico? Quero que vocês respondam. Quer alguém começar a responder? Absoluta, acho que não. Certeza absoluta. Você não tem, Natália? Eu tenho vontade no meu coração, é que eu comecei a cumprir. Responde. Vocês entendem o que é o propósito do Senhor? Eu assim, pela palavra, a gente tem algumas direções meio que universais, né? Mas eu acredito Dentro que dessas tem direções individuais. universais. Você não fala então de individual. Assim, eu pego algumas, né, que eu leio e guardo para mim, né? Por exemplo, agora pensando brevemente aqui uma passagem que vem na minha cabeça, né, que fala sobre a frase de Jesus, né? Tome a sua cruz, negue a si mesmo para caminhar comigo. Isso aí para mim acho que é meio que um propósito universal, no meu entendimento. Universal. Jesus está falando, ó, quem quiser caminhar comigo vai tomar a sua cruz, vai se negar diariamente para caminhar. Isso é um propósito que eu tenho tentado executar todos os dias. Às vezes não consigo. Dentro dessa realidade que o Luizão explicou, vocês respondendo novamente. O que vocês acham que vocês estão cumprindo com Nós isso? estamos nos negando diariamente, a gente está se anulando a nossa carne para poder caminhar com Todos os Jesus. dias cumpre. Tá tentando. Então vamos lá. O texto que a gente vai estudar está lá em Apocalipse. Capítulo 12. Só para vocês entenderem, tá? Quando a gente não vai ler o capítulo 12 total, tá? A gente vai ler só um versículo. Mas o capítulo 12, ele traz uma representação da batalha quando Satanás foi expulso do céu. E como isso aconteceu, vamos dizer assim. Mas nós não vamos estudar isso agora. Mas nós vamos estudar um versículo dentro desse contexto. Que é Apocalipse 12, versículo 11. Acharam? Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Nosso estudo vai fazer a gente refletir em 3 pontos. Esse versículo, que é o versículo base, né, que a gente vai tomar como início, ele foca em 3 pontos. Qual que é o primeiro ponto? O poder que está no sangue de Cristo. Qual que é o segundo ponto? O testemunho fiel da nossa fé. E o terceiro ponto, amar a Cristo mais do que a própria vida. Então o nosso estudo ele vai partir desses 3 pontos. Esse é o contexto geral do versículo, é o que o versículo quer passar para nós. E dentro disso eu vou estar mostrando em outros versículos que falam da mesma coisa de cada ponto. Então nós vamos para o primeiro ponto. Poder que está no sangue de Cristo, tá? E para a gente ter um apoio, eu vou lá em Romanos 8:1. Acharam? Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o poder do sangue de Jesus. Então, quando a gente traz para a nossa realidade,
nós como pecadores, como ser humano, às vezes a gente vai se sentir culpado por alguns atos que nós cometemos. Eu mesmo cometi diversos atos na minha vida. E existiam atos que eu sentia que eu nunca seria perdoado, que eu mesmo não me perdoava por ter cometido. E esses atos me doíam muito no coração. E eu não entendia realmente o poder que estava no sangue de Jesus. E quando a gente começa a estudar, a ler a Bíblia, nós entendemos o poder que está sobre o sangue de Jesus. E o quão poderoso ele é. O sangue de Jesus ele é mais poderoso que tudo. E quando a gente traz isso para o contexto aqui de Romanos, agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, ou seja, não existe pecado. Todos os pecados, Jesus nos liberta. Todos os nossos erros... Você ler, continuar lendo mais um pouquinho, lê. É que não vai estar aqui aberto, porque eu pego só o versículo. Se quiser ler? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Isso que a Maria falou é a graça que está sobre o sangue de Jesus. A salvação não é por mérito nosso. Não adianta a gente achar que somos bonzinhos, a gente achar que eu faço doação, eu sou uma boa pessoa, sou um bom cidadão e que essas coisas irão me levar para o céu. Porque esse é o grande erro da sociedade. O grande erro da sociedade está achar em que eu ser bonzinho, eu ser honesto, eu ser transparente já é suficiente para eu ir para o céu. E não, a Bíblia é muito clara. Para quem estuda a Bíblia realmente, até o que está nesse versículo, o que é a lei? A lei são as ações nossas. São ações que são terrenas. Ações como doação, ações como honestidade. Isso é a lei. E isso não é suficiente. Nós só somos salvos por Cristo Jesus, pela graça que através dele nos foi concedida. Por isso que é muito comum, pelo menos na minha oração, eu agradecer pela misericórdia e pela graça dele que se renovou sobre a minha vida toda manhã. Então, quando a gente começa a ter essa consciência do poder que está no sangue de Jesus, a gente começa a entender o real sentido da nossa vida. Que o sentido da nossa vida, ele está em adorar a Jesus. Porque essa graça só está sendo concedida a nós quando a gente coloca ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E colocar ele em primeiro lugar tem as outras sequências, as outras vertentes que nós vamos estudar. Mas é em tudo aquilo que nós formos fazer, ele está diante de nós. Eu, como corretor de imóveis, eu costumo sempre quando eu estou para atender um cliente, para fazer uma venda ou resolver algum problema que é muito difícil, que foge da minha realidade, eu costumo orar e entregar para o Senhor. Por quê? Porque eu entendo que Jesus está à frente da minha vida. E do mesmo jeito, toda manhã quando eu oro colocando cada momento do meu dia nas mãos dele. Eu coloco pedindo para que ele me dê sabedoria, para que ele me dê discernimento, para que ele esteja à frente do meu dia. E quando você começa a colocar Cristo como a base da nossa vida, a base da sua vida, você vai entender que aí está sendo o primeiro propósito da sua vida, que é em você mudar. Você mudar porque você entende o sacrifício que foi feito lá na cruz, que é um sacrifício que eu não merecia. É aquilo que eu comecei falando, todos os pecados que eu cometi, eu me olhava no espelho e eu sentia nojo de mim. Porque eu falava, não é possível que alguém morreu por mim antes mesmo de eu nascer e sabendo tudo o que eu ia cometer. Porque Deus nos conhece. Antes da gente ter nascido, Ele nos conhece.
Ele sabia tudo aquilo que a gente ia fazer, todos os nossos erros. E mesmo assim, Cristo foi lá e morreu por nós. Teve a morte de cruz, que para a época era a pior morte, e até hoje eu entendo que é a pior morte. É a morte mais dolorosa e a morte mais vergonhosa. Então, quando a gente começa a trazer isso para a nossa realidade, a gente começa a entender um dos propósitos da nossa vida, de colocar Cristo como centro, como base da nossa vida. E o segundo versículo é 1 João 5:4. Eu vou indo rápido, tá, gente? Só para... senão vai demorar muito. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a nossa fé em quem? A nossa fé em Cristo. Então nós só teremos a capacidade de vencer o mundo, e vencer o mundo não é só vencer o pecado. É vencer o nosso dia, é vencer as nossas dificuldades, é vencer tudo aquilo que nos paralisa. E a gente só tem essa capacidade pela nossa fé em Jesus. Eu mesmo fui colocado em diversas situações que eu achava que não teria saída. Eu passei por diversos perrengues, vamos dizer assim, que eu achava que ali seria o meu fim. E quando você começa a colocar a sua fé em Jesus, você começa a entender que vai muito além. Que o seu fim nem sempre é aquilo que os seus olhos veem, aquilo que o seu coração sente. Que o seu fim está muito distante. Porque quem coordena a sua vida vê muito além do que você pode ver. E essa fé é muito difícil ter. É muito fácil eu estar aqui falando, não, é só você acreditar, é só você crer que ele vai estar coordenando a sua vida. Não é fácil. Não é fácil porque, assim, a hora que a batalha vem, você fala, não, está nas mãos do Senhor, não é fácil. Isso é difícil, mas é um trabalho diário. E é um trabalho que só você se relacionando com ele você vai conseguir. E mesmo você se relacionando com ele, vai ter momentos que você não vai conseguir. E daí é onde é importante você ter pessoas ao seu lado que vão te auxiliar. Porque a minha esposa, em momentos que eu estava desacreditado, ela me auxiliou. Porque ela estava fundamentada na palavra. Então, às vezes, quando eu acho que eu não vou conseguir, é onde o nosso apoio, que a gente convive, vai nos levar adiante, vai nos mostrar, abrir os nossos olhos. Porque às vezes a nossa fé vai estar abalada. Então, por isso que é muito importante você saber as pessoas com quem você convive. Porque essas pessoas podem fazer parte do seu sucesso e da sua queda. Um conselho ruim pode destruir a sua vida. Então é muito importante você estar firmado em Jesus e se relacionar com pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Porque você é a média dessas pessoas. Sim, o Eclesiastes, então, né, tem aquela frase famosa, né? Aqui algumas pessoas levam para o casamento, mas pode ser também para o círculo de amizades. Ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Salomão escrevendo isso aqui, né? Para a gente entender como é importante estar firmado com pessoas que têm o mesmo propósito. E a segunda parte do nosso estudo, quando a gente está lendo lá Apocalipse 12:11, o primeiro a gente leu: eles o derrotam pelo sangue do Cordeiro, que é o poder que está no sangue de Jesus. O segundo ponto, e pelo testemunho deles. Por que pelo testemunho deles? Se nós realmente temos uma fé baseada e firmada em Cristo, nós temos que estudar a palavra dele. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um testemunho. É um testemunho porque a partir daqui nós iremos agir de forma que irá estar de acordo com a palavra do Senhor. O testemunho não é só aquilo que nós falamos com a nossa boca,
mas o testemunho também é como nós vivemos, é como nós decidimos viver. E pessoas que têm a fé em Jesus devem ter um bom testemunho. Porque se nós não tivermos um bom testemunho, nós não estamos tendo uma fé em Jesus. Nós estamos caminhando na contramão da palavra dele. Então, como alguém que caminha na contramão da palavra dele, alguém que caminha na contramão da palavra dele, vai estar cumprindo com os propósitos dele, com o testemunho de vida. É meio que impossível, é meio que algo que foge da realidade. Não adianta eu falar, não, Jesus, minha vida está aqui, minha vida é sua. Mas espera aí, eu não sigo os mandamentos dele, eu desobedeço meus pais, eu não honro meus pais, eu não sou justo nas minhas ações, eu sou desonesto, eu traio a minha esposa. Na verdade, a gente pode ser até uma pedra de tropeço para a pessoa. Uma pedra de tropeço. A gente posta um story bonito, orando, lendo a palavra, e quem nos conhece em outros ambientes, em outros locais, a gente testemunhando com a nossa vida tudo ao contrário do que a gente prega e diz que segue. A gente faz até outras pessoas desacreditarem, dizer, como que esse cara serve a Deus? É esse Deus que ele serve? Como assim, referência. Ruim, né? É ruim. muito importante ser testemunho. E aqui, então, está falando sobre vencer a batalha, tudo isso aqui que foi... Sim, tá são os 3 pontos para você ter a vitória. Entendi. São os 3 pontos que a gente vai ler que é os 3 pontos de quem leva uma vida baseada na Bíblia, uma vida baseada no Evangelho de Deus, uma vida de quem realmente serve a Jesus. Então nós vamos ver esses 3 pontos, que o primeiro ponto é o poder que está no sangue de Jesus, ou seja, você só vai vencer tendo a fé nele. O segundo, você só vai vencer testemunhando como você vive, baseado na palavra dele. E também com um versículo de apoio, 1 Crônicas 16:8. Deem graças ao Senhor e proclamem a sua grandeza. Falem a todos sobre os seus feitos. O que seriam os seus feitos? Os seus feitos, não somente daquilo que está na Bíblia, mas os seus feitos que foram feitos sobre a sua vida. Os seus feitos que, quando Jesus realmente te encontra e entra no seu coração, a mudança que ele fez você fazer. Mas ele não te obriga. Até essa semana... Não, já tem umas 3 semanas, né? Das bebidas aqui, que a gente retirou. É algo que... Umas 3 semanas, né? Há uns 3 meses atrás, se a minha esposa me pedisse para tirar umas bebidas que eu tinha aqui, eu falaria não. Mas foi o Espírito Santo que convenceu. Ele não me obrigou. Ninguém chegou aqui e falou e apontou, olha, tira isso aqui. Não. Ele veio trabalhando, ao ponto que a minha esposa falou, gatinho, o que você acha da gente tirar essas bebidas? Daí eu falei, amém. Por quê? Porque se tornaram insignificantes. Não faziam mais sentido para mim. Não faziam mais sentido ter isso aqui. Então, quando você começa a falar desses feitos, é você começar a testemunhar sobre isso. Eu Você... tenho um exemplo bem banal sobre isso. Que um dia a gente estava no mercado, né, bem? O Fernando, quando ele quer devolver alguma coisa para a prateleira, ele coloca no exato lugar de onde tirou. E eu não, eu sempre largo qualquer lugar que eu tiver. Aí esses dias a gente pegou, nós tínhamos pegado um monte de bolacha e tal, daí a gente parou e falou assim, não vamos levar isso aqui não. Muita besteiraiada, não vamos levar. Aí ele falou assim, você vai lá devolver enquanto eu vou fazer tal coisa? Eu falei, beleza. Daí eu pensei, minha cabeça pensou assim, nossa, ele não tá vendo mesmo, vou colocar em qualquer lugar. E boa, ele não tá nem aqui. Quem disse que eu consegui, né? Daí o Espírito Santo falou, não, você vai guardar no exato lugar que você tirou. Eu tive que ir lá, porque... Uma coisa banal, né? Uma coisa simples, uma coisa banal. Mas isso é testemunhar. O testemunho
ele vai fazer a gente ter mudanças simples. E essas mudanças a gente nem sempre vai professar com a nossa boca, mas vai mudar as nossas atitudes. Incomoda, né? Vai incomodar. E não é um incômodo ruim. Não é um incômodo ruim. Por quê? Porque ele está trabalhando. E tudo é no seu tempo, não é no nosso tempo. É aquilo que eu falei, ninguém chegou e apontou e falou, isso é errado. Não. É verdade. Isso foi o Espírito Santo que foi trabalhando. E usou a vida da minha esposa. Tanto é que eu tinha falado várias vezes, né? Já disso, mas ele só aceitou a hora que ele tava. Que o Espírito Veio Santo como fruto do colocou, Espírito, né? É verdade. E um outro versículo que também eu utilizo de apoio para afirmar o testemunho, está lá em Atos 20, 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para terminar a tarefa que me foi confiada pelo Senhor, anunciar as boas novas da graça de Deus. Quando a gente fala anunciar as boas novas, gente, isso não é você subir num púlpito e pregar, não é isso. Tem a ver com isso também, faz parte, pode ser isso também, mas vai muito além disso. Vai em a gente levar uma vida que anuncia a palavra do Senhor. A atitude da Natália é uma coisa que anuncia a palavra do Senhor. Às vezes você ser gentil com alguém que mesmo está sendo grosso com você, você vai estar anunciando a palavra do Senhor. Você, mesmo num dia que parece que tudo está dando errado na sua vida e você está triste por dentro, mas você olha para alguém e você vê que essa pessoa, você enxerga, na verdade, que essa pessoa às vezes está passando por momentos piores e você ter a capacidade de consolá-la, isso é levar as boas novas. Porque você está matando a si mesmo. Você fala, eu já estou mal. E você esquece da sua dor. Se negando. Você está se negando. Isso também é levar e testemunhar a palavra do Senhor. Porque, por incrível que pareça, gente, vocês acham que vocês não estão sendo observados. Mas você está sendo observado como veterinário, você está sendo observada como esposa dele, eu estou sendo observado como marido da Maria. E todas as pessoas que estão nos observando estão olhando, querendo às vezes criticar ou querendo às vezes nos seguir. Então, quando a gente começa a entender o peso das nossas vidas, nós podemos levar alguém para o buraco ou nós podemos levar alguém para a salvação. Tudo através do nosso testemunho. Daí você está falando, nossa, mas é muito pesado o que você está falando. É, mas é muito pesado. Porque assim, eu poderia ser uma pessoa muito pior se o testemunho de vida do meu pai não martelasse na minha mente. Então, muitas vezes, eu só não errei mais do que eu já errei, porque eu já estava errando, porque eu tinha um testemunho dentro de casa. E assim, às vezes pessoas, colegas de trabalho, podem olhar para você e falar assim, eu preciso mudar, olha como o Luizão está agindo. Luizão atendeu o cara aqui e ele foi justo. Ele sabia que ele podia dar um desconto aqui, ele falou, não, vou conseguir um negócio bom para você, e ele conseguiu. Ele foi justo na negociação, ele fez uma negociação boa para a empresa e boa para o cliente. E esse é o nosso papel como cristão. O nosso papel como cristão é que todos saiam felizes. E o nosso papel como cristão é mesmo quando a pessoa está errada, você falar, não, vem aqui, calma, não é assim. Vamos conversar, vamos resolver. E não você descer no mesmo nível. E o grande erro de muitos cristãos é descer no mesmo nível. É agir da mesma forma. E quando a gente age da mesma forma, a gente já está jogando o primeiro princípio no lixo. Porque a gente está deixando de ter fé. A fé não é só crer em Jesus, mas é crer na palavra dele. É crer que a Bíblia foi inspirada por Deus. E quando a gente crê que a Bíblia foi inspirada por Deus, nós entendemos que tudo que está colocado nela deve ser cumprido. É uma lei para a gente.
E quando a gente não segue essa lei, nós perdemos a nossa fé. A gente perece. É isso aí que você falou, então. Dando o exemplo aí do trabalho, de situações, vocês lidam com o público, eu também, o Vitor lida, a Maria, minha esposa, pessoas, né? Cara, falando de lei, eu não me esqueço, por isso que é importante realmente ler, igual o Vitor falou. Né? Tem frases aí fortes de Paulo, onde ele fala muito do domínio próprio, e o domínio próprio ele é essencial. Sabe? Mas o que o Vitor falou, você numa discussão, numa situação dessa em que você desce ao nível da pessoa numa discussão, cara, você perde o seu domínio próprio, ou seja, já está indo contra aquele primeiro propósito, porque se a sua a palavra de Deus nisso aqui, cara, você sabe que é domínio próprio, você sabe que às vezes você vai ter que negar a si mesmo, aquela vontade de responder no mesmo tom, né? Então assim, a gente está exposto diariamente à possibilidade de ser testemunho, velho. E é o nosso terceiro ponto, o negar a si mesmo. Quando a gente lê o finalzinho do versículo, pois não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Isso é muito legal, velho. Esse, para mim, é a base mais profunda. Quando eu li, é o que me fez querer ir mais fundo nesse versículo. E quando a gente entende que mesmo diante da morte, a gente negou, ou seja, mesmo diante dos prazeres que talvez a gente poderia ter, a gente nega. Mesmo diante de uma pessoa que está te ofendendo, vamos até sendo grosso com você, você fala assim, não vou descer no mesmo nível que ele. Cara, eu tô aqui, calma. É você entender que a sua vida, em tese, vamos olhar assim, quando você olha para si mesmo, ela não tem significado, mas na verdade ela tem. E você entende que o significado é que Jesus cresça em você. E para que Jesus cresça em você, você tem que morrer para si mesmo. Você tem que morrer para os seus desejos, você tem que morrer para a sua grosseria, você tem que morrer para o seu pecado, você tem que morrer para tudo aquilo que te afasta da palavra de Deus. E, principalmente, mesmo que todos estejam indo numa direção, você vá na outra direção. Mesmo que todos falem, negue a Cristo, você não nega Cristo. Para nós é muito fácil olhar esse versículo e servir a Deus. Mas esses dias eu vi num podcast, não vou lembrar o pastor que era, mas ele deu um exemplo, acho que foi da Coreia do Norte. É a Coreia do Norte, né, que é mais fechada. Não sei agora se é a Coreia do Norte, acho que é a Coreia do Norte, né? Que não pode. E eles pegaram uma família de cristãos, acho que vocês já devem ter ouvido, mas eles pegaram uma família de cristãos e o exército, né, o governo, pegou essa família e pediu para essa família negar a Jesus. E eles se recusaram a negar Jesus. Então eles cavaram um buraco tão fundo, colocaram toda essa família dentro e pediram novamente, neguem a Jesus. E eles, não vamos negar a Jesus. E daí eles começaram, esses soldados que estavam ao redor, a jogar terra nesse buraco. Foram jogando terra. E conforme essa terra vinha subindo, né, as crianças, os filhos desse casal começaram a pedir, papai, negue a Jesus. Papai, negue. E daí veio a mãe. Não, seu pai não vai negar Jesus. Por isso que é importante a companheira e o companheiro que você tem do seu lado, para te manter no propósito, para te manter na fé. E daí a mãe falou não. E nisso eles começaram a louvar, a cantar hinos. Não sei qual hino era. E nisso os soldados continuaram jogando terra. As primeiras vozes a pararem de entoar hinos foram a das crianças. E mesmo assim o pai e a mãe continuou entoando. E depois a mãe e depois o pai. E uma das frases que a mãe utilizou antes das crianças serem silenciadas é: em breve estaremos com o nosso Deus. Então, quando a gente tem isso firmado no coração, gente, não tem nada que nos impede de seguir com o nosso propósito.
Esse é o verdadeiro significado de você morrer e negar a si mesmo. Para nós é muito fácil aqui. Sexta-noite, tá orando, lendo a Bíblia, sendo que isso é permitido. Graças a Deus, nós temos um país permitido. Mas a gente poderia estar se reunido em buracos no chão, como em muitos países que são proibidos, Bíblias entram no país de forma ilegal para que pessoas possam estudar, ou até mesmo no show do Morada que a gente foi, a moça falou assim, o quanto vocês decoram a Bíblia? Porque talvez daqui 5, 10 anos, a Bíblia não vai ser mais permitida no nosso país. E você vai continuar firmado na palavra? Ou você depende de abrir ela e ler? O quanto essa palavra está pregada no seu coração, cravada no seu coração? Então tudo isso é a gente morrer para si mesmo. É você colocar Cristo e a vontade dele diante. É você entender que às vezes, numa sexta-noite, você precisa se reunir para estudar a palavra, quando você poderia talvez, sei lá, tá no português, tá dando rolê, tá no shopping, vendo um filme, vendo um Netflix, pedindo um lanche, ou tá dormindo, porque é 9h40 da noite. Então, isso são os sacrifícios. Isso é você amar a Cristo mais do que a própria vida. Nem sempre tem a ver com morrer, mas pode ter a ver. Mas é nos pequenos detalhes da vida você priorizar a Cristo. É você colocar Cristo realmente como centro, como objetivo da sua vida. E um segundo versículo, mas é mais para trazer uma reflexão para nós sobre estar firmado na palavra de Deus. Porque estar firmado na palavra de Deus é andar na contramão do que muitos vão andar. E um livro para nos mostrar isso, principalmente nos momentos que a gente vive hoje, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Saiba disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão os seus pais, serão ingratas e não terão respeito por nada. Nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo isso. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se parecer com isso. Por isso que nós devemos seguir os 3 pontos. Ter a fé firmada em Cristo, ter o testemunho de vida e negar a si mesmo. Para que essas pessoas que estão tendo essas atitudes sejam abertos os olhos dela. E quando a gente vai tentar abrir esses olhos, talvez nós vamos se deparar com corações de pedra, com resistência. Mas a gente tem que pedir a sabedoria para o Senhor e persistir. Persistir não é ser chato, tá, gente? Persistir não é ser chato. Persistir é você ter amor por essa pessoa, é você colocar essa pessoa nas suas orações, é você colocar essa pessoa, mesmo que às vezes essa pessoa magoou você, é você falar, não, eu vou orar por ela, vou colocar ela nas minhas orações. E daí às vezes você manda um versículo para ela, manda uma música, que até ela vai falar, epa, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de estranho. E você está tendo atitudes que é como se o Espírito Santo tivesse com aquela ferramenta de pedreiro que ele vai batendo com o martelo, esqueci o nome agora, e ele vai lá devagar, ele dá uma batidinha, e esse coração se quebra um pouquinho. E ele dá outra batidinha. E cada atitude que você vai tendo, o Espírito Santo vai lá. Porque não é você que vai convencer. Eu me firmar na palavra, estudar a palavra de Deus, não foi a minha esposa que convenceu. O Luizão e a Natália sabem disso. Uma oportunidade nós vamos contar para vocês. Mas ela tentou por muitas vezes. Mas só teve eficiência quando ela dobrou os joelhos e orou. Ela
Ela tentou pegar o martelo e martelar. Quando ela viu que não estava dando certo, ela orou. Eu tentava obrigar ele. Tipo assim, ele acordava, falava, você não vai orar? Você não vai ler a Bíblia? Ela ficava assim, ó, cutucando, cutucando. E eu só ficando com ódio, só irritado. O ódio só aumentava. Ele ligou por causa disso, daí eu pensei, não, eu vou parar de falar. Até comecei a orar, né, pra Deus. Falei, se for pra ele te seguir, você que vai ter que convencer, porque eu não consigo convencer, né? E eu comecei a orar por isso, e foi onde ele... Então esse é o nosso papel. Estudar mais. É estudar. E esse é o nosso papel como cristão. Se a gente for com um coração de pedra, um coração duro, nós estamos ignorando as 3 coisas que acabamos de estudar. Nós estamos ignorando totalmente. Então, às vezes nós vamos ter que orar por pessoas que, aos nossos olhos, não merecem a nossa oração. Aos nossos olhos. Mas nós temos que entender que o mesmo Cristo que morreu por nós, morreu por aquela pessoa. E será que aquela pessoa não merece saber que alguém deu a vida por ela? Então seria muito egoísmo da nossa parte não levar isso para aquela pessoa. Daí vai ser uma decisão dela. Se ela vai querer seguir os mesmos caminhos que você está seguindo ou não. Mas você pode ficar de consciência limpa. E colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz a minha parte. Agora quem trabalha é o Espírito Santo. E para conclusão de tudo que a gente leu, é a gente entender que o sangue de Cristo é o que nos dá o poder de vencer o pecado. O testemunho fiel é o que reafirma a nossa fé no sangue de Cristo. E por último, amar a Cristo mais do que a vida nos alinha com os propósitos do Senhor. Então a primeira pergunta que eu iniciei é: será que vocês acreditam que estão no propósito de Deus? Vocês entendem que estão no propósito de Deus? Então é a conclusão de tudo isso. O propósito do Senhor é isso. É a gente entender o poder do sangue de Jesus, é a gente dar o testemunho fiel da palavra dele através da nossa vida. E por último, é a gente morrer por nós mesmos, para a gente estar alinhado totalmente com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Só que você estava falando aí, fiquei pensando muito em questão assim, de aceitação, né? Essa palavra me confrontou bastante vezes, porque eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sou assim mesmo, para várias coisas. Eu também. Isso aqui nunca vai mudar. Eu acho que assim, eu sou homem, posso falar. Esse pecado está em mim mesmo, eu já nasci com ele. Eu sempre fui assim, não tem. Eu sou assim mesmo, tipo assim, né? A aceitação. E a aceitação do nós mesmos é justamente no sentido contrário do que o Vitor está falando, né? Deus fala para negar, né? Para negar, para ser testemunho, né? E quando a gente nega a nós mesmos nesse ponto de correr dessa aceitação, aquilo que antes de repente era um motivo de discussão na minha casa, hoje não, hoje eu tenho uma visão diferente. Aquilo que antes a minha esposa me falava, cara, muitas vezes eu discuti com a Natália coisas assim, né, bem, que eu não compreendia, tipo assim, cada coisa boa assim que ela falava, eu acho que assim será melhor para nós. Eu falava, não concordo com isso, né? E era difícil de largar certas cordas aí, né? E praticar isso no casamento vai fazendo a gente aprender a praticar isso em qualquer área da nossa vida, né? É difícil, às vezes a gente pega e fala assim, não, eu sou assim mesmo, isso aqui não vai mudar. Mas acho que quando a gente começa a se confrontar nessa questão da aceitação, fica mais fácil. Chegar nesse terceiro ponto que o Vitor falou. E o Vitor falou de propósitos universais, né? Que eu acho que são o primeiro foco que a gente deve ter. Deve ter. Mas, cara, uma vez que você chega nesses propósitos universais, coloca Cristo no centro, igual o Vitor falou, ele também falou de relacionamento, cara, você começa também a receber os propósitos que são, acho que, mais pessoais, né? Que talvez é para você, que é para você, que é para mim, que é para o Vitor, que são coisas que Deus vai entregar na nossa mão. Só que se a gente passa aí desatento a nossa vida, desapercebido, sem nem colocar ele no centro, talvez a gente nunca vai receber. Nunca vai receber. Ou ele está querendo entregar, mas você não está sensível, né? Você não tem o discernimento, igual o Vitor falou.
né? E é maravilhoso quando a gente consegue colocar Cristo no centro e aí começa a entender que individualmente ele também tem coisa para entregar para nós. Na hora do louvor, teve acho que no segundo, terceiro louvor ali eu nem cantei, eu só fiquei orando. E eu fiquei orando justamente por isso, porque eu não acho que vocês estão negando a vocês mesmos para estarem aqui por acaso. Eu não acho, eu fiquei sentindo muito disso ali enquanto estava orando. Eu não acho que vocês estão escolhendo não estar no lugar de vocês de boa agora, né, por acaso. Porque a gente teve assim, uma situação, né, que desencadeou a célula. Vocês foram um convite que vocês aceitaram de coração, eles estão se esforçando para estar aqui. Né? E eu fiquei feliz de ver que vocês tinham me hoje de novo, fiquei feliz enquanto estava orando e pensando sobre isso, porque por um instante ele só vocês ficaram no meu pensamento, sabe? Meu Deus, assim, eu creio que não é por acaso, né? Então, e agora a gente está falando de propósito, universal e individual. Quem sabe Deus também está para entregar propósitos individuais para vocês, né? E essa célula que muitas vezes foi recarga de bateria para mim, sabe? Hoje está sendo, né? E eu espero que possa ser para vocês também, cara. Para nós está sendo bastante de vocês. E é assim, gente, eu vou deixar 2 tarefinhas, depois eu vou até mandar no grupo. Agora tá elevando o nível. Pra gente. A tarefa é simples. A gente vai dentro da nossa oração, tá? Mas dentro da nossa oração é a gente perguntar para Deus. Fazer 2 perguntas para Ele. Eu vou estar fazendo essa pergunta como se fosse para nós, mas você vai fazer essa pergunta para Ele. Você está colocando os objetivos de Deus acima dos seus próprios objetivos? Então é você fazer essa pergunta para Deus. Peraí, eu estou priorizando o dinheiro ou estou priorizando o Senhor e as demais coisas me serão acrescentadas, como está na Bíblia? E a segunda é, há algo em sua vida que está competindo com a sua devoção a Cristo? Na minha tem. Na minha tem. Na minha tem. E assim, e a terceira tarefa, tá? Para vocês estudarem não, lerem o capítulo 12 todo para vocês entenderem. Mas uma coisa eu já vou deixar firmada, vocês lendo, porque ele é meio confuso, tá? Eu até escrevi aqui para mim não se perder. O capítulo 12 de Apocalipse deixa claro que Satanás já foi vencido no céu e está fadado à derrota na terra, por meio do sangue de Jesus, do testemunho fiel e da nossa entrega total. Podemos viver essa vitória, que possamos confiar plenamente no poder de Cristo, testemunhar com coragem e priorizar o reino de Deus acima de tudo. Amém? Amém. Certo, eu adicionei isso.